Meus amigos, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, por estar acompanhando o nosso canal, tanto no Facebook quanto no YouTube, no Instagram, nas nossas mídias sociais. É com grande satisfação que conversamos mais uma vez a respeito de assuntos de saúde, a respeito do projeto Brasil Sem Alergia. E realmente essa semana tem sido muito agitada. Hoje tivemos muitos pacientes no projeto Brasil Sem Alergia e a oportunidade desse canal, o objetivo desse canal é justamente trazer um pouco da nossa metodologia, da forma como nós atuamos para você que não tem condições logisticamente de vir ao projeto, vir a alguma das unidades e, de certa forma, se beneficiar um pouco do projeto Brasil Sem Alergia. Lembrando que no dia 14 de dezembro, é importante nós afirmarmos isso, nós estaremos inaugurando a nossa unidade móvel do Brasil Sem Alergia, em apoio com o empresário do Paraná, o Anderson. Eu esqueci o nome dele, o segundo nome, o Anderson. O Anderson está nos apoiando, justamente é um empresário do Paraná, e ele montou um ônibus totalmente equipado para que nós venhamos a fazer as nossas ações itinerantes durante o Brasil, pelo Brasil inteiro, durante todo o ano que vem e nos anos vindouros também. Então estaremos inaugurando esse ônibus no dia 14 de dezembro, na praça na praça do Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias. E será um grande prazer recebê-los lá para que vocês possam conhecer um pouco das nossas ações. Hoje nós vamos mais uma vez iniciar o nosso quadro Recordar e Viver no Bom Dia Brasil. Eles estiveram gentilmente no nosso projeto já faz algum tempo e puderam filmar nossos pacientes, filmar nossas atividades, nosso tratamento e então explicar um pouco como é que é a alergia a insetos e a sua prevenção, como nós devemos fazer a prevenção da alergia à picada de insetos, tá bom? Depois a gente volta a se falar. Um abraço para vocês, obrigado. Vamos falar agora de saúde. 10 milhões de brasileiros são alérgicos a insetos. Nos dias mais quentes, o número de mosquitos aumenta e com eles o risco de doenças, algumas graves, que podem aparecer depois de uma simples picada. Um grupo de médicos começou pelo Rio de Janeiro um trabalho de prevenção e tratamento de graça contra a alergia a insetos. O exame comprova. O garoto é alérgico a picadas de inseto que o afligem quando o tempo esquenta. Crianças, mais do que adultos, são as principais vítimas dos insetos, é o que afirma esse médico. Primeiro, que a reação inflamatória na criança é mais aparente. E segundo, que muitas das vezes o sobrevoo do mosquito ele é baixo, então ele atinge mais as crianças com facilidade do que os adultos. A picada de inseto causa uma lesão com pontos avermelhados. O local fica inflamado e o organismo desenvolve um processo alérgico. A alergia produz feridas que coçam muito e podem ser uma porta de entrada para infecções por germes na pele. Isso é o que acontece com esse garoto, diz o médico, que alerta para os efeitos da picada. O problema dessas infecções secundárias é que muitas das vezes elas podem se transformar em doenças mais simples, como abscessos locais, mas doenças mais sérias, como febre reumática e doenças renais também. O risco de doenças provocadas por picadas de inseto aumenta em áreas como essa na Baixada Fluminense. Os insetos se criam à beira dessas águas do Rio Iguaçu e atingem a população que vive aqui nas proximidades. Entre 8% e 10% da população brasileira são afetados pelo problema. As crianças pobres são mais vulneráveis porque ficam ao ar livre nas regiões onde há focos de mosquitos. Essa mãe explica que a sua filha toma antibiótico com frequência porque assim que ela fica boa de uma picada, leva outra. Dentro de casa, fora de casa, vem lá no quintal, senta mosquitinha, ela vai coça, entendeu? Aí vira calambinho e começa a ir já a espalhar. O uso de antibióticos, de corticoides é bastante importante no tratamento de alergia à picada de inseto, mas o único tratamento que vai deixar ela bastante tempo sem esse problema é a imunoterapia, ou as vacinas, popularmente falando, as vacinas para alergia. Na nossa página na internet você encontra informações sobre o trabalho do projeto social Brasil Sem Alergia. g1.com.br/Bom Dia Brasil.
Então, pessoal, vocês viram então a reportagem muito boa, reportagem sobre as consequências da alergia à picada de insetos. Tem uma informação ali, que é uma informação que era um pouco duvidosa, mas hoje a gente já tem certeza, a comunidade científica sabe que a alergia à picada de inseto faz uma ferida e a bactéria que penetra na pele, ela não leva a febre reumática. A febre reumática, ela é causada justamente por uma inflamação da garganta, onde bactérias que se proliferam na garganta, colonizam a garganta, podem levar a febre reumática com problemas sérios, neurológicos, cardiovasculares, no coração, nas válvulas cardíacas e assim por diante. Mas nós falamos ali que as picadas de inseto levam a infecções de pele que levam a febre reumática. Tá? Então hoje a gente sabe que a cepa, apesar de ser uma cepa parecida da mesma que causa infecção de garganta, mas a cepa da bactéria é uma cepa ligeiramente diferente e essa cepa ela só provoca inflamação nos rins, a chamada glomerulonefrite pós-streptocócica. Ela não pode causar a febre reumática, tá bom? Então só fazendo um adendo, uma correção, essa correção foi feita no vídeo, mas fazendo uma correção à informação que foi dada na reportagem para que vocês tenham uma informação precisa e de qualidade, tá bom? Lembrando aqui da nossa ação itinerante, do início das nossas atividades com o nosso ônibus itinerante, agradecendo o Anderson, Ricardo. Anderson, desculpe aí não lembrar do seu sobrenome, né? Porque você é meu grande amigo Anderson, então eu esqueci do seu sobrenome, Anderson Ricardo. Tá? Muito obrigado, um grande empresário do estado do Paraná, e nós vamos iniciar ações itinerantes pelo Brasil inteiro, e ele teve a gentileza de criar um ônibus todo equipado para que nós pudéssemos então desenvolver atividades médicas de atendimento médico, realização de exames, testes alérgicos, realização da prova de função pulmonar em várias regiões do Brasil. Ou seja, hoje nós temos duas formas de vocês se aproximarem do nosso projeto, através da internet, onde vocês podem ter uma noção de como nós pensamos, ou seja, tratar o paciente não como órgão, mas tratar ele como um sistema complexo, como realmente um corpo humano e não como um órgão em específico. E também hoje vocês vão, a partir do dia 14 de dezembro, vocês terão a oportunidade de conhecer a nossa ação itinerante com o nosso ônibus itinerante. E se você tiver interesse, por favor, entre em contato com a Associação de Moradores próxima da sua casa, peça para organizações formadas na sua comunidade, envie um ofício ao Brasil Sem Alergia. Vocês podem acessar o site brasilsemallergia.com.br, lá vai ter um formulário, ou o próprio e-mail para que vocês enviem, ou pelo WhatsApp, e ali enviem um ofício de uma associação de moradores, e teremos o imenso prazer de visitá-lo com um ônibus a custo zero, sem custo, para que vocês possam conhecer o projeto Brasil Sem Alergia. Mas para que isso aconteça, tem que ter um quantitativo, uma quantidade de pessoas mínima de pelo menos 300 pessoas que tenham interesse em receber a visita do ônibus. Menos disso nós não temos como enviar, mas isso não há dificuldade, é só você entrar em contato com a Associação de Moradores ou qualquer organização formada que tenha uma quantidade grande de pessoas na sua cidade, e nós enviaremos o ônibus sem custo para que vocês possam se beneficiar desse atendimento e dessa metodologia. Tá? A princípio, estaremos iniciando nossas atividades nos estados da região sul e sudeste. E, posteriormente, para o meio do ano que vem, nós estaremos expandindo, então, para outros estados, dando preferência a estados da região nordeste e depois da região norte. Tá bom? Um abraço, muito obrigado aí pela sua participação, Anderson. Realmente um grande amigo do Projeto Brasil Sem Alergia, é uma pessoa que tem acreditado no nosso projeto e somos muito gratos à sua participação, tá bom? Eu acredito que agora a gente tem um pouquinho do vídeo explicando sobre a nossa ação itinerante, sobre o nosso ônibus itinerante, para que você possa conhecer um pouquinho do nosso ônibus e possa se familiarizar e então entrar em contato com o nosso projeto através da sua associação de moradores local, tá bom? Daniel, pode correr o vídeo. Obrigado.
Pessoal, tivemos um probleminha técnico, depois a gente coloca então o vídeo do ônibus para que vocês conheçam um pouquinho. Vamos então iniciar nossa série de perguntas. Nós temos hoje muitas perguntas interessantes, realmente, que vão enriquecer ainda mais o conhecimento de todos nós. Pode enviar a próxima pergunta, Daniel. Então, vamos lá. O Alecrim SC comentou: doutor, quando eu como cebola não crua nos alimentos, normal, me dá afta na boca, língua. Pode ser alergia? Então, Alecrim, importante sua pergunta. É importante a gente justamente definir o que é uma alergia e o que é uma intolerância, né? Então, assim, nem tudo que causa intolerância é um processo alérgico. Então, você pode ter uma intolerância a algum componente da cebola. Lembrando que a cebola ela é rica em substâncias derivadas do enxofre, à base de enxofre. Tá? E o enxofre ele é um produto bastante benéfico para o organismo, porque ele ajuda na purificação, ajuda na forma com que o fígado tem de purificar as toxinas que nós entramos em contato, mas ao mesmo tempo ele pode dar algumas manifestações, principalmente manifestações gastrointestinais, no intestino, no estômago, aumentando a quantidade de flatos, né? o vulgar pum ou flatos, né? Podendo dar também dor no estômago, azia, e essa dor no estômago com azia, com refluxo, esse ácido quando ele reflui, ele pode sim causar problemas na orofaringe, como estomatites, como aftas e outras situações. Então, assim, eu não acredito que isso seja um quadro de alergia à cebola. Eu, particularmente, acho que deve ser uma intolerância realmente, porque a alergia alimentar é algo não tão comum e, ao mesmo tempo, tem uma característica bastante específica, bastante da alergia alimentar, onde você tem placas avermelhadas no corpo, em alto relevo, que coçam, pode ter manifestações gastrointestinais, como diarreia também, importante, pode vomitar, náusea, vômitos, né, levando também a manifestações respiratórias em alguns casos, né, com falta de ar, com tosse persistente, e também a manifestações cardiovasculares. O paciente pode ter queda da pressão arterial, inclusive falência cardíaca justamente por uma vasodilatação. O sistema da gente começa a vasodilatar, então a pressão cai e você acaba indo ao óbito. Então a alergia alimentar é uma coisa séria, mas ela não é tão comum como a gente imagina, e ela tem uma característica mais específica. Ela precisa ter algum sinal compatível com esses que eu falei. Em relação ao que você teve, parece ser mais uma intolerância realmente ao composto da própria cebola, principalmente os derivados do enxofre, que pode aumentar a acidez gástrica e, consequentemente, fazer com que você tenha feridas na boca, como aftas e estomatites, tá bom? Mas foi muito boa a sua pergunta, é isso aí, temos que perguntar e temos que tirar nossas dúvidas para que muito mais pessoas possam ter a elucidação também dos seus problemas, e certamente esse vídeo vai ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Então, a Glória Regina Ramos Rodrigues, ela fala o seguinte: boa tarde, meu neto tem 8 meses, ele já pode tomar vacina contra a picada de mosquito, porque ele é alérgico à picada de mosquito. Olha, Glória, não há uma contraindicação absoluta para uma criança com 8 meses de idade iniciar a imunoterapia. Não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa que a gente acaba não fazendo. Por quê? Porque uma criança dessa idade, ela não tem uma capacidade cognitiva, ela não tem uma capacidade de relatar, de dizer ao pai, à mãe, ao médico que ela está sentindo alguma reação colateral ao remédio, entende? Então a vacina, por sua vez, ela é muito rara acontecer, mas ela pode dar reações colaterais, e a criança muitas das vezes não consegue relatar esse mal-estar que ela está sentindo. Então fica difícil da gente acompanhar o tratamento com a imunoterapia de uma criança e saber se a imunoterapia está fazendo mal ou bem àquela criança. Por isso que a gente começa a imunoterapia pelo menos com 1 ano, tá? E fazendo a imunoterapia sublingual, porque a imunoterapia sublingual pode dar reações colaterais, mas não existem casos relatados substanciais que levem a reações colaterais graves, de gravidade, com o uso da imunoterapia sublingual, desde que ela seja feita de forma responsável, específica ao alérgeno, e também fazer ela sem
substâncias que sabidamente o paciente desenvolve anafilaxia, reação colateral grave, tá? Então, nessa idade a gente evita fazer a imunoterapia. E também é um pouco difícil de nós identificarmos qual é o alérgeno que está causando o processo alérgico numa criança com 8 meses de idade, porque o sistema imunológico ainda está em formação, ainda tem resquícios dos anticorpos da mãe, do sistema imunológico da mãe. A partir dos 6 meses de idade é lógico que isso baixa bastante, mas ainda há resquícios e pode haver reação cruzada, né, entre anticorpos maternos e da criança, e a gente não ter uma elucidação, uma ideia precisa de quais são os alérgenos que está causando o processo alérgico na criança. E você, para fazer imunoterapia, vacina para alergia, você tem que fazer ela de forma específica. Você não pode fazer uma vacina com um monte de alérgenos dentro da mesma vacina e ver que bicho vai dar. Isso não acontece, não é dessa forma que o sistema imunológico funciona. Então a gente tem que fazer uma vacina muito específica e a gente tem que ter pelo menos um teste alérgico chamado prick test ou a IgE específica para o alérgeno, para a gente poder então iniciar uma imunoterapia, tá bom? Eu sei que realmente a picada de inseto é algo complicado, é algo complexo, faz uma ferida horrorosa. É importante você tomar as medidas preventivas que seu médico lhe orientar, porque aquela ferida é a porta de entrada para bactérias, para germes dermatológicos que podem causar problemas muito graves como consequência da abertura daquela ferida. Ou seja, um germe daquele penetra na sua pele, que a pele é uma barreira protetora, né? Então, quando a gente tem uma ferida por uma picada de inseto, essa barreira ela fica afetada, então o germe ele penetra na pele e ele pode causar uma inflamação local, pode causar um abscesso, pode causar uma celulite, que é a inflamação do tecido celular subcutâneo, que é uma inflamação grave da pele, e pode levar também a infecções generalizadas e, em alguns casos, o germe pode penetrar e levar a problemas renais como a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é uma inflamação dos rins. Trocando em miúdos, é uma inflamação dos rins, e essa inflamação dos rins é algo grave, que em alguns casos até diálise há necessidade de ser feita. Tá? Então, por favor, siga as orientações do médico, use o repelente adequado para a idade, faça as pomadinhas que ele aplicar. Se o negócio complicar, porque pode complicar com infestação por impetigo, tá? E se isso complicar, inicie logo o tratamento com os antibióticos, tá? Se ele prescrever, se for o caso. Não deixe isso para depois, porque realmente não é só a questão estética, é a questão interna do paciente, de doenças internas extremamente graves e que podem afetar muito a saúde da criança, tá bom? Então tá dado o recado. Quando completar 1 ano, aí você pode tentar a imunoterapia sublingual, que é um procedimento bastante eficaz, não é tão eficaz quanto a subcutânea, mas é eficaz, funciona. E nós na unidade, no nosso projeto Brasil Sem Alergia, nós temos essa imunoterapia sublingual, mediante, lógico, com a identificação do alérgeno específico. E se por acaso nós tivermos essa identificação da picada de mosquito ou de qualquer outro alérgeno, qualquer outro inseto, a gente inicia então a imunoterapia sublingual específica para esse problema, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta. Vamos à próxima pergunta. A Joyce Aline tem uma outra pergunta aqui também do Facebook. Minha filha é cheia de marcas por picadas de insetos, né? Então, Joyce, então, deixa eu explicar para você. O que é mais importante em crianças não é a marca que fica, a cicatriz que fica aqui. Isso com o tempo vai sumindo, a pele vai esticando, a criança tem uma capacidade de renovação da pele importante, isso vai esticando, 2, 3 anos depois não tem mais nada, fica com a pele lisinha. Em adultos já é um pouco diferente, mas em criança a gente vê que a questão estética não é o preocupante. O que é preocupante na criança é justamente a ferida em si. Como eu havia falado no outro vídeo, essa ferida ela é porta de entrada para bactérias que penetram na sua pele, causam um processo inflamatório local e podem levar a abscessos e a celulites e a infecções generalizadas. Tá? Isso é muito importante. Já vi criança morrendo por causa de alergia à picada de inseto complicada. Infelizmente, até próximo da gente, próximo de um funcionário nosso, que a mãe, eu acho que não houve um certo cuidado, e a criança acabou sendo internada com um abscesso horroroso,
e não deu tempo de você reverter o quadro clínico por causa dessa consequência, essa complicação da alergia à picada de inseto. Então, o que eu oriento é justamente iniciar o tratamento o mais rápido possível. Se não tiver contraindicação a fazer imunoterapia, se tiver justamente a identificação precisa do inseto que está causando o problema nessa criança, por favor, inicia logo a imunoterapia, porque o único tratamento que vai dessensibilizar o organismo, que vai mudar a história natural da doença, diminuindo a reação à picada de inseto, é a imunoterapia. Ou seja, a imunoterapia realmente ela é bastante eficaz, ela costuma funcionar em 85% dos casos, funciona bem, em 15%, infelizmente, existe essa falha na imunoterapia, mas na grande maioria dos casos melhora bastante, 85% dos casos, e de certa forma é o único tratamento que vai ensinar o seu organismo a não ter mais o processo alérgico. E nesse período, se por acaso essa alergia à picada de inseto ela complicar, por favor, siga as orientações do seu médico, inicie o tratamento direitinho, local, com pomadas ou antibióticos, se houver a complicação, os antialérgicos também e os repelentes antialérgicos. Você tem no mercado repelentes hipoalergênicos que espantam bem os mosquitos e não causam processos irritativos nas vias aéreas, no pulmão, no nariz, porque muitas das vezes você compra o repelente, você faz uso do repelente, mas ele acaba piorando o processo irritativo, o processo alérgico respiratório, como a rinite, como a asma, como a bronquite. Então o seu médico vai saber lhe orientar direito qual tipo de repelente você vai poder usar, um repelente hipoalergênico, tá bom? Pessoal, nós vamos agora passar o vídeo do nosso ônibus itinerante para que vocês possam conhecer melhor esse ônibus e ficamos à disposição. Caso tenha alguma associação de moradores que queira que o ônibus itinerante vá até o seu local, nós estamos à disposição. Estamos trabalhando justamente, a princípio, a partir do dia 14 de dezembro, que vai ser a inauguração dele, nas regiões Sul e Sudeste, tá bom? Vamos passar o vídeo agora e voltamos em alguns instantes. Um abraço para vocês. Então, pessoal, puderam ver um pouquinho o vídeo promocional do nosso ônibus e realmente agradecemos muito ao nosso amigo empresário do Paraná, Anderson Ricardo. Muito obrigado, Anderson, pelo seu apoio, por você acreditar no projeto. Já estamos há alguns anos caminhando juntos, né? Vai fazer quase 5 anos e realmente a sua participação está sendo muito importante com o objetivo de nós espalharmos o projeto Brasil Sem Alergia para pessoas que não têm condições de estar logisticamente, presencialmente nas nossas unidades, tá bom? Muito obrigado, Anderson. Vamos para a próxima pergunta, Daniel. Então, tem aqui uma pergunta muito interessante. Eu tenho teste positivo ao ovo, mas não sinto nada. Posso tomar vacina da febre amarela e gripe? Então, pode, não tem contraindicação nenhuma, né? O teste positivo ao ovo, ele só é realmente relevante em termos clínicos quando você tem sintomas. Positivo, seja positivo ao ovo, ao leite, ao amendoim ou qualquer outro alimento. Você pode ter o teste positivo, mas esse teste positivo, ele não necessariamente indica que você tenha a doença em atividade, que você tenha alergia em atividade. Ok? Então, não há contraindicação desde que você, quando come ovo, você não desenvolve reação. Tá? O problema é quando você tem um teste positivo ao ovo e você tem reação ao ovo. Você comeu o ovo e começa a ter reações alérgicas, como placas no corpo, como tosse,
como diarreia, como queda da pressão, aí realmente é bastante preocupante. Você não deve fazer vacina nenhuma. Agora, se você tiver só o teste positivo ao ovo e quiser fazer a vacina, ou seja, você sempre comeu ovo, alimentos que são feitos com ovo, ovo in natura, ovo cozido, ovo frito, ovo de qualquer forma, e você não desenvolve absolutamente nada e tem um teste positivo, não é para ficar preocupado em relação a isso. Você pode tomar vacina, porque a quantidade, inclusive, de proteína que tem na vacina é muito pequena em relação àquilo que você já come e não desenvolve nenhum tipo de reação, tá bom? A vacina, tem algumas vacinas que realmente precisam ser feitas dentro do ovo, porque você pega um embrião dentro do ovo e a vacina, o vírus, ele se multiplica dentro daquele embrião. Então, realmente acaba que algumas proteínas do ovo ficam presentes na vacina e, infelizmente, vacinas de gripe e febre amarela, elas precisam ser feitas, elas precisam ser cultivadas dentro do embrião do pintinho, tá bom? Da galinha, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, agradeço. Vamos lá, para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui, sou estudante de biologia e gostaria de entender o que é alergia a medicamentos e o que seria o conceito PI. Vamos lá. Vou te responder. Vamos lá. Alergia a medicamentos, bem da verdade, é muito confundida com reação adversa a medicamentos. Tá? Alergia a medicamentos, você tem que envolver o sistema imunológico. E essa alergia, ela precisa justamente estar com envolvimento de células ou anticorpos para ser uma alergia. E não tem tanta alergia a medicamento. O que você tem mais é reação adversa ao medicamento e não processo alérgico. Tá? Não processo que envolva anticorpo da classe IgE, que é aquele anticorpo que causa o processo alérgico. Não o processo alérgico que envolva a reação imunitária celular, tá? Onde você tem ação direta das células que causam o processo alérgico. Ou seja, são mecanismos muito específicos imunológicos. Agora, o que é uma reação PI? A reação PI é justamente algo novo que está sendo descoberto, que é a ação do medicamento direto no receptor da célula que causa o processo alérgico. Ou seja, ele vai no receptor lá, o TCR, o receptor de MHC, e ele, de certa forma, induz um processo alérgico sem precisar do anticorpo. Então, os pesquisadores ainda estão em dúvida. O que é isso? Será que é uma reação realmente alérgica? Será que é uma reação adversa, direta do medicamento nas células de alergia? Então, não se tem uma classificação ainda muito bem de que mecanismo essa reação PI significa, ou seja, uma reação adversa, não alérgica, ou uma reação alérgica, que não envolve anticorpo, porque ele age diretamente no receptor da célula, seja o receptor TCR, que você vai entender isso como estudante de biologia, ou receptor de MHC, tá bom? Mas a título aqui para o pessoal que não é da área médica nem na área de saúde, é só para que vocês entendam. Por que é difícil o médico fazer o diagnóstico da chamada, entre aspas, alergia a medicamento? Porque a grande maioria das reações não são alérgicas, são reações adversas, e elas acontecem de várias formas, ou seja, não envolve sistema imunológico. Ela pode agir de várias maneiras, existem várias teorias, existem várias hipóteses de como cada medicamento age, e é interessante também que às vezes o mesmo medicamento age de formas diferentes em vários organismos, com várias formas de mecanismo de ação. Parece que não existe algo padronizado para cada organismo, e isso dificulta a gente fazer um diagnóstico, porque como não envolve sistema imunológico, como a gente não consegue dosar o anticorpo contra aquele medicamento, a gente acaba não tendo como fazer uma prevenção ao uso do medicamento. Então, realmente, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, o paciente, para saber se ele tem uma reação adversa ao medicamento que parece ser um processo alérgico, ele precisa tomar um medicamento. Então, mesmo que você tenha placas avermelhadas no corpo, que coçem, que você espirre, que você tenha falta de ar, isso não necessariamente é considerado um processo alérgico, mas sim uma reação pseudo-alérgica, falso-alérgica, que não envolve o sistema imunológico
e sim é um envolvimento de uma toxicidade. É como se o medicamento ele fosse tóxico ao seu organismo, e quando ele entra em contato com você, ele acaba rompendo as células que produzem substâncias vasodilatadoras, inflamatórias, e você acaba tendo uma reação que parece ser um processo alérgico, tá bom? Então é basicamente isso, por isso que o médico tem dificuldade de fazer o diagnóstico. Realmente, só alguns medicamentos você consegue diagnosticar, e mesmo assim existem mecanismos de reação adversa e mecanismos alérgicos. Por exemplo, a penicilina. A penicilina, você tem um mecanismo bem estabelecido de anticorpo contra a penicilina, mas ao mesmo tempo a penicilina pode agir não dependente de anticorpo, então você não consegue fazer o diagnóstico. Se por acaso um paciente diz que tem alergia à penicilina, você vai lá, pede o anticorpo contra a penicilina, contra a bezetacil, contra a amoxicilina, seja penicilina sintética ou não, e o anticorpo vem negativo. Você não pode dizer que aquele paciente não tem reação alérgica ou reação adversa à penicilina, porque o anticorpo vindo negativo, isso não indica que o paciente não tenha reação adversa ao medicamento, tá bom? Então, infelizmente, a grande maioria dos medicamentos a gente tem que esperar, né, fazer o uso do medicamento, e se por acaso o paciente desenvolver alguma reação colateral, tem que procurar logo a emergência para retirar o paciente da crise. A grande maioria das vezes, quando o paciente tem a primeira crise de reação adversa ao medicamento, quase nunca é fatal, tá? Mas é importante deixar claro que você precisa procurar de imediato, tendo uma reação colateral ao medicamento, você precisa procurar de imediato o atendimento em uma unidade de emergência, para que o médico ele possa retirar você da crise e, consequentemente, deixar você estabilizado e sem risco de desenvolver algo que venha a colocar sua vida em risco, tá bom? E sabidamente, tendo a consciência de que você é alérgico ou você teve uma reação colateral àquele medicamento, você não pode usar mais aquele medicamento, nem a classe dele, tá? Nem o medicamento, nem a classe. Porque muitas das vezes você suponhamos, eu desenvolvi alergia ou reação colateral ao bezetacil, mas eu vou tomar uma amoxicilina, que é de um nome diferente, parece que não tem nada a ver com o remédio que eu desenvolvi a reação adversa. Isso não é verdade, porque a amoxicilina e bezetacil são da mesma classe da classe das penicilinas, a mesma coisa. A classe do antibiótico chamado macrolídeo, que é a azitromicina, com a claritromicina. Tomei azitromicina e desenvolvi reação colateral. Então vou tomar claro, que não pode também. Ou seja, o seu médico ele vai saber identificar qual é a classe que você não deve usar e passar justamente a medicação mais apropriada para o seu caso, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos estudando, é isso aí. Vamos lá para a próxima pergunta. Então, tem algum exame genético para prevenir reação alérgica? Tem exames genéticos, mas é só a título de pesquisa, para identificação. Deve ser a mesma pergunta, deve ser o mesmo estudante de biologia. Tem o exame de HLA, mas é só a título de pesquisa. Você pode fazer a prevenção de reações como para alopurinol, como para amoxicilina com clavulanato, abacavir e outros medicamentos que agora não estou me lembrando. Mas existe sim, você pode fazer, mas isso só a título de pesquisa, tá? Não tem como a gente fazer isso comercialmente. Comercialmente a disponibilidade está muito restrita, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Falei com o meu médico, me passaram o exame do sangue tipo IgE para ver quais são os remédios que podem estar me causando alergia. Ele disse que não existe. Como posso saber qual remédio posso tomar? Porque estou ficando desesperado e os médicos não querem passar nada para mim. Esse é um grande problema, né? É um grande problema que todos os dias, nós passamos no nosso consultório médico. Ou seja, o paciente vem com uma lista de remédios que ele não pode fazer uso, quando ele toma aquele remédio, praticamente ele desenvolve uma reação colateral muito forte, e o médico realmente fica muito preocupado em passar qualquer tipo de medicamento para tirá-lo da crise. Nesse caso, o que eu oriento? Eu oriento que você procure um médico especialista na área de alergia, que ele vai te dar a orientação adequada e vai dizer quais são as classes de medicamento que você pode fazer. Exame específico, IgE específica, como a gente pede para ácaro, para poeira, para mofo, para pelo de animais. Poeira, ninguém pede mais IgE para poeira. Eu falei uma coisa aqui, mas ácaro, como
Bloma tropicalis, Dermatophagoide pteroníceos, o mofo em si, né? São vários aqui, eu não vou ficar falando até amanhã. E pelo de animais ou outros elementos, como o pólen também, não existe esse mesmo exame para remédio, a não ser para alguns tipos de remédio, como as penicilinas e uma classe de antibióticos chamados cefalosporinas. Aí você pode pedir uma GE específica, mas como eu havia falado, muitas das vezes a reação à penicilina ou à cefalosporina, ela não é dependente de anticorpo, de IgE específica. Então você pode ter uma reação adversa, não alérgica a esses elementos, tanto a penicilina quanto a cefalosporina. Então às vezes você pede o exame e o exame vem negativo. E para a grande maioria dos medicamentos, você não tem anticorpo comercialmente disponível para que você peça no exame de sangue para tentar fazer o diagnóstico de alergia, entre aspas, né, medicamentosa. Então, infelizmente, é algo muito difícil. Como eu havia falado no e-mail anterior, existe um exame chamado HLA, que é um exame para o diagnóstico da possibilidade daquele paciente desenvolver uma reação alérgica a determinado remédio, uma reação colateral, mas esse exame ainda não está comercialmente disponível ou pouco disponível, e ele é usado somente a título de pesquisa. Tá? Então você precisa procurar realmente um especialista, e esse especialista lhe dá a orientação, lhe informar detalhadamente quais são as classes de medicamentos que você pode usar e as classes de medicamentos que você não pode usar, tá bom? Infelizmente, até a medicina não evoluiu, mas está evoluindo, principalmente na área da genética, e através do sequenciamento genético a gente consegue identificar determinadas porções dos genes que estão relacionados à hipersensibilidade medicamentosa, e parece que esse tipo de abordagem tem sido algo muito promissor na área da alergia e imunologia, tá bom? Vamos aguardar mais alguns aninhos, e enquanto isso, procurar um especialista para que ele lhe passe a classe de medicamentos que você pode usar com segurança, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço. Temos uma outra pergunta aqui também. Vamos lá. A vitamina C é bom para infecção urinária? Olha, é uma pergunta que vários pacientes nos fazem, né? Hoje na internet tem muita informação sobre infecção urinária de repetição. A gente sabe que tem pacientes que desenvolvem infecções urinárias de repetição por várias causas, né? Mas principalmente pela Escherichia coli multiresistente. Várias causas, mas uma das mais comuns é a contaminação por Escherichia coli multiresistente, e é comum em mulheres, porque o aparelho ginecológico da mulher está muito próximo do excretor, ou seja, o ânus é muito próximo do aparelho ginecológico, então pode haver a migração das bactérias intestinais para o aparelho ginecológico urinário e, consequentemente, essa bactéria penetrar no aparelho urinário e causar um processo de infecção urinária. E se o paciente realmente não se tratar adequadamente, aquela bactéria vai se tornando resistente e vai ficando multiresistente a vários tipos de antibióticos e acaba não funcionando. Uma das estratégias que a gente usa para diminuir a população bacteriana é acidificar a urina. Tá? E pode-se fazer justamente Crawberry, que é um fitoterápico, e também a vitamina C. Porém, é importante relatar, não se automedique com esse tipo de substância, mesmo sendo fitoterápico e mesmo sendo um suplemento nutricional, como no caso da vitamina C. Por quê? Porque a acidificação na urina ela pode também precipitar a formação de cálculos renais, e esses cálculos renais podem causar problemas muito mais sérios, né? Você pode ter dores insuportáveis, e se forem cálculos grandes que impactem no ureter, pode causar até hidronefrose, ou seja, acometimento e comprometimento do rim, com perda do rim. Tá? Então, isso tem que ser feito com orientação médica, tem que ver direitinho que tipo, fazer uma cultura da urina, isolar essa bactéria, saber que bactéria está causando, a que antibiótico ela é sensível para que você faça um antibiótico adequado. Você tem imunoterapia, imunoestimulante contra bactérias urinárias, laboratórios que produzem extratos alergênicos fornecem isso aos imunologistas e alergistas, então você pode tentar também imunoterapia para você criar uma imunidade celular contra essas bactérias e controlar um pouco essa população. E o uso da vitamina C, do Crawberry e de outras substâncias pode ser usado desde que seja usada com orientação do médico. Não faça isso por conta própria, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço. Vamos para a próxima pergunta.
O que o senhor orienta para tratar escabiose e sarna? Então, eu não posso orientar nada, né? Pela internet, nós não podemos dar consulta médica, isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Nós podemos dar algumas orientações em relação à prevenção da sarna e como é que você deve fazer. Agora, em termos de dizer para você o que você vai poder fazer como medicação para sarna, eu não posso dizer isso pela internet. Isso precisa realmente, primeiro, saber se você tem sarna, porque às vezes você acha que tem sarna e você não tem. Então precisa ser feita uma história clínica, um exame clínico, o médico precisa analisar as feridas e a partir dali prescrever a medicação correta. O que eu posso falar em relação ao tratamento da sarna? As medidas ambientais que qualquer pessoa pode fazer, que são medidas higiênicas. Então, quando o médico ele fizer e prescrever a medicação para a sarna, que é a escabiose, sabendo que a escabiose é provocada por um bichinho microscópico, que é da mesma família daqueles que provocam processo alérgico, são os ácaros, né? Então a escabiose é um tipo de ácaro. Então o que precisa ser feito para você evitar a pegar a escabiose ou evitar a se reinfestar pela escabiose? É você lavar e ferver as suas roupas pessoais, roupas de cama, tá? Roupas íntimas também, tem que se lavar e ferver e trocá-las todos os dias. Você não pode repetir a muda enquanto você estiver no tratamento, e também para uma prevenção de escabiose, caso você esteja num ambiente onde haja pessoas que tenham esse quadro clínico, estejam apresentando esse quadro clínico. Então tem que lavar, ferver todos os dias a sua roupa de uso pessoal, roupa íntima, roupa de cama, e não repetir essas roupas. Você todo dia tem que ter roupa limpa, lavada e fervida. E você tem que usar essas roupas limpas, lavadas e fervidas. E no seu colchão e travesseiro, se ele não for forrado com plástico, nem com napa, nada disso, se não for forrado, você pode passar um ferro quente no colchão e travesseiro para matar aqueles germes que estão no colchão e no travesseiro e fazer com que você não se reinfeste pelo ácaro da escabiose. Tá? Então isso é muito importante. Escabiose é uma doença difícil, pode complicar com lesões dermatológicas secundárias e terciárias. Então é importante você, a qualquer momento no que você coça a lesão por escabiose, aquela lesão pode complicar com infecções. Então muitas das vezes tem que ser iniciado um antibiótico. E é uma lesão difícil de tratar, porque ela depende mais de vocês do que da gente. Se você não fizer essas medidas de controle higiênico dentro da casa, não adianta o remédio que você vai se reinfestar. Então é 70% o controle higiênico e 30% o remédio. Então faça o controle higiênico e siga direitinho as orientações do seu médico, para que você não se reinfeste e você fique totalmente curado. Agora, é muito difícil, porque depende mais do paciente do que do médico, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui do Facebook. Eu tenho artrite psoriática, causada por psoríase que não melhora. Eu ouvi falar de uma injeção chamada adalimumab. O que o senhor acha desse tratamento? É um tratamento bom, ele tem suas indicações, ele não pode ser usado por todo mundo. O futuro da medicina vai estar na imunologia. E esse tipo de tratamento, esse tipo de medicamento, ele é justamente o chamado anticorpo monoclonal. O anticorpo monoclonal você pode usar para várias doenças, para asma grave, dermatite atópica grave, urticária de difícil controle. E o pessoal da reumatologia está usando muito o anticorpo monoclonal, principalmente contra o fator de necrose tumoral, que é o interferon gama também, que justamente são duas substâncias que estão muito ativas em processos de autoagressão, doenças reumáticas, doenças de autoagressão. Então ele bloqueia esses mediadores inflamatórios e diminui o processo justamente inflamatório. Agora, ele tem que ser usado com muita prudência, você tem que seguir o protocolo de uso, tem que passar para um médico reumatologista, ele tem que ver se você tem indicação, se você já passou pelo protocolo de tratamento tradicional, para depois que você tenha passado por todo esse protocolo, você iniciar essa terapêutica específica, tá? E pacientes assim que têm o risco de desenvolver reações infecciosas, infecções, né, eles não podem usar esse tipo de terapêutico. Se o paciente ele tem uma tuberculose latente, por exemplo,
uma tuberculose dentro dele que não está completamente curada, ele tem uma doença reumática associada, então se ele fizer esse tratamento, ele vai bloquear justamente aquela substância que defende ele contra a tuberculose e que faz com que a tuberculose ela não progrida. Um exemplo, outras situações também podem ocorrer. Então você inicia um anticorpo monoclonal, dá uma diminuída boa no processo inflamatório reumático, mas em contrapartida, a infecção por tuberculose ela começa a se manifestar no seu corpo e você acaba se agravando muito a infecção. Isso é um exemplo que eu usei da tuberculose, mas várias outras infecções oportunistas, se você tiver a possibilidade de desenvolver alguma infecção oportunista, seja pneumonia, tuberculose, doenças infecciosas de pele ou qualquer outro tipo de infecção oportunista, você não tem indicação de usar esse tipo de terapêutica, tá bom? Então, realmente, quem vai lhe dar a orientação mais adequada é o seu médico reumatologista e você vai precisar seguir todo um protocolo de uso. Mas se você tiver de acordo com o protocolo, realmente é uma medicação extremamente eficaz e que tem feito os chamados milagres da medicina, entre aspas, o milagre da medicina, que diminui bastante o processo inflamatório em pacientes com doenças reumáticas e que funciona muito bem, tá? Desde que você esteja dentro desse protocolo de atendimento, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Agora nós vamos passar um vídeo sobre a nossa unidade de Itaguaí. É interessante que vocês conheçam a unidade de Itaguaí, é uma unidade nova, é uma unidade que foi aberta esse ano e está servindo bem a população de Itaguaí, uma população que estava precisando do nosso projeto. Agradecemos muito ao nosso apoiador, o Herman Ferreira, que tem nos apoiado muito nas nossas ações e que foi o responsável pela abertura da unidade de Itaguaí e que estimulou muito a nossa equipe a abrirmos essa unidade no município de Itaguaí, bem no centro de Itaguaí. Por favor, vejam a reportagem. Um abraço para vocês, até alguns minutos. Obrigado. E com o nosso projeto que veio para Itaguaí, o tratamento é diferenciado. A gente faz o teste primeiro, o teste alérgico, e depois tratamos as pessoas com vacinas que vão amenizar a doença. Não tem cura, mas tem controle, e esse controle vai proporcionar aos pais e aos pediatras um tratamento excelente e diferencial. Devido aos impactos ambientais na nossa região, não somente a bacia aérea, como o aquífero, metais pesados, etc., o efeito atingido no nosso bioma, nós solicitamos que a clínica viesse aqui, sabendo-se que a demanda é muito grande. Sabemos das necessidades dele e trouxemos aquilo que nós podemos oferecer. Nós, infelizmente, não somos um projeto que tem incentivo fiscal, não temos apoio governamental, mas é um projeto que consegue atingir uma parcela da população que nunca teve atendimento. Ou seja, somos uma empresa com fins de inclusão social. Parte do tratamento é oneroso e parte da abordagem é gratuita. E aqui em Itaguaí, através da parceria que nós fizemos com o Herman, conseguimos disponibilizar espirometria gratuita, testes alérgicos gratuitos e consultas médicas gratuitas, ou seja, já vamos conseguir pelo menos dar uma orientação e uma conduta adequada para o paciente de alergia. Agradeço em nome do município e em nome da comunidade empresarial. A Associação Comercial está à disposição para ajudar no que for necessário para a gente difundir, divulgar. Para você, boa sorte, parabéns, continue que amplique. Isso aí vai virar um hospital, se Deus quiser, em breve, entendeu? Eu não falei nada pro Jean, porque Jean é meu amigo, ele vai perder a loja ali, vai perder primeiro. Boa sorte a todos. É nossa obrigação, faz parte do nosso estatuto, como também faz parte do estatuto da SEAD, o auxílio a tudo que vier para o município, que tudo vem para o bem dos municípios aqui em Itaguaí. Muito obrigado, sucesso a você.
pessoal, a gente se despede então com o vídeo de Itaguaí. Agradeço muito a presença de vocês, realmente foi muito bom estarmos comentando sobre mais assuntos de saúde. E vamos tentar estar aqui na quinta-feira que vem. Vou fazer de tudo para poder fazer uma nova live na quinta-feira, mais ou menos nesse horário, por volta das 16 horas, entre 16 e 16h30. E mande suas perguntas, vai ser um prazer respondê-los. E nos vemos na próxima quinta-feira, tá bom? Um abraço para vocês, saúde e paz, fiquem com Deus. Obrigado.